There are places in and around our great cities where the natural world has all but disappeared. You can make out streets and sidewalks, autos, parking garages, advertising billboards, monuments of glass and steel, but not a tree or a blade of grass or any animal, besides, of course, the humans. Vocês sabem quem foi Carl Sagan? Carl Edward Sagan nasceu em 9 de novembro de 1934 e foi um cientista planetário, astrônomo, astrobiólogo, astrofísico, escritor, divulgador científico e ativista norte-americano. Sagan é autor de mais de 600 publicações científicas e ficou muito conhecido pela publicação de mais de 20 livros de ficção científica e livros de ciência. Eu sou o Fauno e hoje a gente vai entender como a mente brilhante de Carl Sagan influenciou o mundo dos videogames e como a exploração espacial foi idealizada, pelo astrônomo para poder criar um jogo de videogame. Então já vai entrando em contato com o alienígena do like e bora pro vídeo. Astrology can be tested by the lives of twins. There are many real cases like this. One twin is killed in childhood in, say, a riding accident or is struck by lightning, but the other lives to a prosperous old age. Suppose that happened to me. My twin and I would be born in precisely the same place and within minutes of each other. Exactly the same planets would be rising at our births. If astrology were valid, how could we have such profoundly different fates? Carl Sagan foi uma personalidade absolutamente única e inspiradora. Durante a vida foi um grande defensor do ceticismo e do uso do método científico e promoveu a busca por inteligência extraterrestre através do projeto SETI, que instituiu o envio de mensagens a bordo de sondas espaciais destinadas a informar possíveis civilizações extraterrestres sobre a existência humana. Mediante as suas observações da atmosfera de Vênus, foi um dos primeiros cientistas a estudar o efeito estufa em escala planetária e fundou a organização não governamental Sociedade Planetária, sendo pioneiro no ramo de exobiologia. Sagan passou grande parte da carreira como professor da Universidade Cornell, em Nova York, onde foi diretor do Laboratório de Estudos Planetários. Em 1960, obteve o título de doutor pela Universidade de Chicago. Sagan também se aventurou pelos ramos do entretenimento, Ficou muito conhecido pela premiada série de televisão de 1980 Cosmos, uma viagem pessoal, que ele mesmo narrou e coescreveu. O livro Cosmos foi publicado para complementar a série. O Sagan escreveu o romance Contact também, que serviu de base para um filme homônimo em 1997. Em 1978, ele ganhou o prêmio Pulitzer de não ficção geral pelo seu livro Os Dragões de Éden. Morreu com 62 anos em 20 de dezembro de 1996. Inclusive ontem, foi o aniversário da morte dele, por isso que eu tô gravando esse vídeo aqui, Ele morreu de pneumonia, depois de uma batalha de 2 anos com uma rara e grave doença na medula óssea, conhecida como mielodisplasia. Ao longo da vida, o Sagan recebeu vários prêmios e condecorações pelo seu trabalho de divulgação científica. O Sagan foi considerado um dos divulgadores científicos mais carismáticos e influentes da história, Graças à sua capacidade ali de transmitir as ideias científicas, e os aspectos culturais para o público comum, O público que não era especializado e não conhecia ali sobre astronomia. Mas o que Sagan e o contato com extraterrestres tem a ver com os videogames? Vocês estão aí se perguntando, Bom, o Sagan ele morreu com apenas 62 anos, Cedo demais para uma das mentes planetárias mais proeminentes dos Estados Unidos, mas não tão cedo para poder testemunhar, os videogames começarem a ganhar um espaço que, nunca se viu antes. Naquele ano de 1996, o Nintendo 64 invadiu as casas do mundo inteiro, o Quake impressionou os jogadores do PC e um marsupial excêntrico, chamado Crash Bandicoot, saltou para nossa consciência coletiva dos jogadores de videogame, é claro. Mas para entender como Sagan se encaixava nesse contexto ali dos videogames, a gente precisa voltar um pouquinho, Apesar dele já ser muito famoso na comunidade científica no começo dos anos 1980, o astrofísico ele chegou ao ápice da fama ao criar juntamente com a sua esposa, Anne Druyan, a série Cosmos, A Personal Voyage, que foi ao ar durante os anos 1980.
No programa, ele explicava questões relacionadas ao universo de maneira bastante didática. A série, de apenas 13 episódios, foi vencedora dos prêmios Emmy e Peabody, e isso ensinou a Sagan, né, ali o potencial do entretenimento para os fins educativos, educacionais e o entretenimento também utilizado dentro das escolas. Em 1983, ele teve uma ideia para um videogame, que, segundo suas próprias palavras, poderia ensinar muito sobre astronomia em um contexto tão empolgante quanto a maioria dos videogames que ele chamava de mais violentos, né? Mas quais jogos violentos aí ele tinha em mente é um pouco incerto, mas a gente pode tentar imaginar, tá? Naquele ano, Miss Pac-Man e Donkey Kong, eles dominavam o mercado dos videogames domésticos, tá? Enquanto Pole Position liderava os fliperamas. Só que a gente precisa ir um pouco além para poder entender isso. Um dos videogames mais antigos que existem, tá, é o Space Invaders, que todo mundo conhece. Ele foi lançado em 1978 lá nos arcades japoneses e 2 anos depois no Atari 2600. E os seus gráficos de 8 bits, eles mostravam apenas uma nuvem, né, de ícones alienígenas ali, quadradinhos, né, que deviam ser abatidos ali com os pixels de laser da nave. O jogo ele é de saudosa memória para muita gente, e ele é inspirado em Guerra dos Mundos e Star Wars. Mas Space Invaders parece não ter agradado muito o Sagan, tá? Por conta da sua natureza cética e científica, o Sagan ele acreditava que a existência de alienígenas ela era sim possível. Por isso ele coordenava o programa SET, né, que eu falei ali no começo, de envio de comunicações para o espaço, que tinham a possibilidade de ser interceptados ali por alguma civilização alienígena. Mas ele queria estar certo. Os seus experimentos eles serviam também, por outro lado, para provar a não existência de alienígenas e que os alienígenas também não passavam de uma besteira, né, caso os seus experimentos ali falhassem. O Sagan, ele acreditava ali que o primeiro contato com os alienígenas, se algum dia ele viesse a acontecer, ele tinha que ser de forma pacífica e não como o contato alienígena ele se dava ali nos livros, né, nos livros e nos filmes de Star Wars. Por mais que quem conheça, né, a saga, né, de Star Wars, de Guerra dos Mundos, saiba que não é só a guerra, não é só o enfrentamento, tem muitas camadas ali por trás. O Sagan, ele não dá pra dizer que ele era um cara muito entendido, assim, tipo, né, da ficção. Ele era muito entendido de astronomia, de astrofísica, né, mas ele não era um crítico de cinema ou nem nada parecido. Então, ele olhava, né, pra esse tipo de obra, como Star Wars, Guerra dos Mundos, ele falava assim, cara, mas é só guerra, o espaço é mais do que isso, né. Então o que aconteceu? Ele acabava não gostando muito ali de filmes e temáticas ali que abordavam um conflito quase natural entre humanos e alienígenas. O Sagan ele acreditava que se uma civilização fosse inteligente a ponto de encontrar a gente, eles também seriam inteligentes o suficiente para conseguir se comunicar, negociar e até possivelmente coexistir com a gente. Só que ao contrário do que muita gente fazia na época, que era demonizar os videogames e tal, o Carl Sagan ele reconheceu o potencial dos games para poder educar, e isso é muito importante da gente falar isso. No entanto, o Sagan ele não tinha muita ideia ali de onde começar, né, a projetar um jogo. As suas exigências de um jogo astronomicamente correto, elas estavam além das possibilidades técnicas da época e talvez estejam ainda hoje em dia. Só que o jogo astronômico que ele idealizou seria baseado no que se tornaria o romance Contato dele, sobre uma pesquisadora que recebe uma mensagem de uma civilização extraterrestre. Na época, o Sagan estava escrevendo o livro que se tornou um best-seller internacional quase imediatamente após o seu lançamento em 1985, tá? O objetivo desse jogo ali, segundo o Sagan, né, seria encontrar a civilização galáctica mais próxima da Terra, ou, caso o jogador começasse em outro ponto da galáxia, né, importante dizer que ele acrescentava isso, encontrar a civilização galáctica mais jovem para ali ajudá-los antes que ela se destrua. Só que assim, né, gente, eu acho que ninguém melhor para poder explicar o seu próprio conceito do que o mestre Carl Sagan em pessoa. Então eu vou narrar aqui a carta que foi achada, escrita por ele no dia 9 de agosto de 1983. A questão é como projetar um videogame doméstico que ensinaria muito de astronomia num contexto tão excitante quanto de videogames mais violentos. Podemos imaginar milhares das estrelas mais próximas presentes numa memória de computador com suas exatas posições tridimensionais, um grande número de outros objetos como as nebulosas de Órion, do Caranguejo, clusters globulares e assim por diante. Mesmo se o modelo da galáxia fosse muito menor que a real, uma centena de milhares de estrelas, por exemplo, ao invés de 10 bilhões,
Idealmente, o jogo ocorreria ao longo de um período de tempo tão longo que eventos da evolução estelar teriam que ser levados em conta. Se o objetivo dependesse do reconhecimento dos padrões, a geografia da Via Láctea poderia ser ensinada rapidamente. O tamanho da galáxia a torna uma arena natural para um jogo no qual algo foi perdido e deve ser encontrado. Naturalmente, há 2 pontos de partida. 1. Quando começamos na Terra e temos que procurar outras civilizações na Via Láctea. E 2. Quando começamos no exterior da galáxia e em seu centro, a nossa tarefa é encontrar a Terra. Quer imaginemos uma viagem mais rápida que a luz, quer seja uma mera busca por rádio, é importante haver um gráfico que nos mostre o tunelamento através do espaço, com vários objetos astronômicos passando por nós. Do ponto de partida galáctico, a ideia seria encontrar a mais jovem civilização na galáxia de modo a ajudá-la antes que se destrua a si mesma, o que geralmente acaba acontecendo. Se o ponto de partida fosse a Terra, o objetivo seria encontrar a civilização galáctica mais próxima das outras civilizações. Civilizações, ou pelo menos algumas delas, teriam pequenos impérios colônias, à la Newman e Sagan. Civilizações de poderes muito maiores também poderiam existir, inclusive no centro da galáxia. A mais óbvia associação com tal jogo é Contato. Não tenho certeza se seriam 2 jogos separados, Contato 1 e Contato 2, ou apenas um jogo com 2 modos. Sagan foi vago, sobre a memória do jogo proposto, afinal era apenas uma ideia, mas deixou claro que a galáxia da Via Láctea, mesmo que apenas parcialmente renderizada com a tecnologia da época, ela poderia servir como uma arena natural para um jogo em que algo está perdido e precisa ser encontrado. No fim, o jogo que o Sagan idealizava acabou não acontecendo, mas suas ideias inspiraram muitos videogames que seriam lançados mais à frente. Para entender como as suas ideias influenciaram os games, a gente precisa entender melhor sobre o que se trata a sua obra Contato. Bom, Contato é um livro de ficção científica escrito por Carl Sagan, publicado em 1985. Alguns dos traços da personalidade de Sagan eles ficam evidentes no caráter da protagonista, Ellie Arroway, do 7. O livro descobre sobre muitos interesses do autor ao longo de sua vida, especialmente o primeiro contato com extraterrestres. Fortemente baseada na carreira do próprio Sagan, a história é uma defesa da ciência com C maiúsculo. Uma ideia central do livro é a ideia de que a ciência e a razão também poderiam ser meios através dos quais uma pessoa pode experimentar um fascínio sobre o universo, que geralmente é associado exclusivamente à religião e à fé. Contato, se tornou um filme lá em 1997. Ele foi estrelado pela Jodie Foster e o Matthew McConaughey. Ele foi dirigido pelo Robert Zemeckis e o filme buscou ali traduzir para as telonas, as filosofias contidas no livro do Sagan. O filme conta a história de uma cientista do 7, a Ellie Arroway, que eu falei, e da sua incessante busca por contato com alguma civilização extraterrestre. A Ellie, que é interpretada pela Jodie Foster, é uma radioastronoma que consegue, depois de muita dedicação pessoal e anos de luta, descobrir um sinal extraterrestre transmitido a partir da estrela Vega. Esse sinal contém um conjunto de informações, entre as quais se destacam a primeira grande transmissão televisiva realizada na Terra, dos Jogos Olímpicos de Berlim, na qual Hitler aparece. Assim como instruções para a construção de uma máquina de transporte espacial. Depois de alguns anos, a máquina ela é construída, e a Ellie, apesar de todo o mérito que possa ter ali pela descoberta, ela deve lutar contra mais adversidades para que ela possa ser escolhida no final para poder realizar essa viagem intergaláctica. O filme mostra em muitos momentos as divergências de pensamento existentes entre a religião e a ciência, e como elas influem na vida de Ellie e no processo de construção ali daquela máquina de viagem. No final do filme, Ellie ainda tem que provar perante todos que realmente realizou a viagem. A adaptação do livro foi relativamente fiel, No entanto, os finais são um pouquinho diferentes. Ellie, a primeira tripulante da máquina, ela nunca pôde comprovar que realizou tal viagem, que para ela durou cerca de 18 horas, mas para quem estava do lado de fora, ela durou menos de 5 segundos, olha só que loucura. No entanto, a prova científica concreta que permite afirmar que a sua viagem realmente aconteceu, ela é fornecida ali nos últimos minutinhos do filme.
Como eu disse, né, o jogo do Carl Sagan ele nunca virou realidade, mas vocês já devem ter pensado aí, enquanto eu falava, em dezenas de jogos espaciais que tentam emular a visão do Carl Sagan, certo? Dessa visão do espaço sideral e do universo surgiram incríveis jogos e odisseias interestelares, como Mass Effect, Starfield, No Man's Sky, Stellaris e Elite Dangerous, apenas para citar alguns, tá? De alguma forma, esses jogos eles abordam questões complexas sobre o universo e como o primeiro contato com alienígenas e a nossa possível relação de agressão ou amor, né, ali com os aliens, o desconhecido da vastidão do universo e os mistérios que cada planeta ali daquele mundo reserva pra gente. A busca pelo conhecimento humano, de querer saber o que tem além das fronteiras aqui, né, do nosso sistema solar, ela é de verdade ela é insaciável e cada vez mais a gente pode ver aí histórias mais impactantes e mais filosóficas sobre a jornada da humanidade em explorar o espaço, tanto na literatura, no cinema ou nos videogames. A gente não sabe se a gente vai encontrar aliens de fato um dia, a gente não sabe se a gente vai explorar o universo, a gente tão pouco sabe o que a gente vai fazer no dia que esse primeiro contato com os aliens chegar e se ele acontecer. Mas do que a gente tem certeza de que o Sagan ele teria ficado deslumbrado com a capacidade da tecnologia de hoje de representar o universo em detalhes incríveis, tá? Eu não conheci o homem. Na verdade, ele morreu no ano que eu nasci, em 1996. Mas eu tenho certeza de que ele adoraria passar horas jogando uma ópera especial incrível como Starfield ou Mass Effect. E aí, curtiu essa prosa toda, tá? Então não esquece de conferir os outros vídeos aqui no canal, onde eu falo um pouco mais sobre como jogos de videogame podem nos ensinar muita história. E não se esqueçam, tá bom? Lives de segunda, terça e quarta, das 8 às 11 da noite. Um beijo do Fauno e até a semana que vem. Those worlds in space are as countless as all the grains of sand on all the beaches of the earth. Each of those worlds is as real as ours. In every one of them, there's a succession of incidents, events, occurrences, which influence its future. Countless worlds, numberless moments, an immensity of space and time. And our small planet, at this moment, here we face a critical branch point in history. What we do with our world right now will propagate down through the centuries and powerfully affect the destiny of our descendants. It is well within our power to destroy our civilization and perhaps our species as well. If we capitulate to superstition or greed or stupidity, we can plunge our world into a darkness deeper than the time between the collapse of classical civilization and the Italian Renaissance. But we are also capable of using our compassion and our intelligence, our technology and our wealth to make an abundant and meaningful life for every inhabitant of this planet, to enhance enormously our understanding of the universe and to carry us to the stars.